Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal Piuí. Desde que o Piuí é Piuí, tem uma coisa que a gente escuta sempre. Na padaria a gente tá comprando um pão, daqui a pouco vem alguém e fala: faz saga Pânico na Floresta! Aí a gente dá uma passada no mercado pra comprar um cafezinho e o que a gente escuta? Faz saga Pânico na Floresta, pelo amor de Deus! A verdade é que em qualquer lugar que a gente vá, a única coisa que a gente vai ouvir é: faz saga Pânico na Floresta! Faz saga Pânico na Floresta! Pânico na Floresta! Faz a saga Pânico na Floresta! chega! E finalmente o Piuí deu o braço a torcer e tá na hora de falar sobre esses canibais que moram na floresta e são deformados. E se você não sabe como funciona uma saga do Piuí, o negócio é bem simples. A gente vai passar filme a filme da franquia, contando a história, trazendo curiosidades e comentando as coisas que a gente acha mais relevantes. A gente conta a história do filme, mas sim, a gente também dá opinião. Exatamente, mas a maneira mais fácil de você entender é assistindo essa parada, então apaga as luzes do seu quarto pra entrar no clima dessa coisa maravilhosa, traz uma samambaia pra perto de você, traz uma outra florzinha, deixa o like aqui no vídeo, porque a gente tá fazendo a saga que vocês pediram. Então, pelo amor de Deus, deixa um like e bora começar de uma vez a tão pedida saga Pânico na Floresta aqui no canal Piuí. O pânico da floresta são os canibais, né? Sabe qual que é o meu pânico? Qual é o teu pânico? Não ter like no vídeo do Piuí. Caraca, isso é terrível. Você que curte os vídeos do Piuí fala assim: nossa, só 2 vídeos por semana é muito pouco. Quando eles fazem 3, ainda assim é pouco. Tem aqui uma coisa pra você ficar feliz, que é o podcast do canal Piuí, o PiuíCast. Exatamente, meus amigos, o PiuíCast é um dos 50 podcasts mais ouvidos lá do Spotify. Desde a primeira edição dele, a gente já tem mais de 35 capítulos lançados. E cara, é mais de 1 hora comigo, com o Miguel e com outros convidados falando um monte de groselha. Pena que o Pedro Pascal é muito feio, cara. Puta que pariu, cara. Cala a boca, velho. Que feio o quê? Ah, cara, mas o Sescon reclama quando o cara é muito bonito e reclama quando o cara é muito feio. Vai tomar no cu. Quando que eu reclamei de um homem bonito na minha vida? É muito engraçado, é muito divertido. Você pode colocar no seu ouvido e fazer outras coisas, tipo lavar a louça, tomar banho, qualquer coisa. Exatamente, se você não sabe o que é o podcast, tá? É um negocinho que você ouve, entendeu? É só acessar aqui embaixo, dar play nos negócios, botar os fones de ouvido e se divertir. É um vídeo sem imagem. Exatamente! Nossa, você é um gênio! Sintetizou muito bem! Sabe quem é mais gênio que nós dois? Quem? As pessoas que ouvirem no podcast. Não, tu é mais gênio que eles. Tu é muito inteligente. Obrigado. Obrigado. No início dos anos 2000, velho, o gênero slasher tava mal das pernas. O pessoal não se interessava mais muito, a bilheteria tava baixa, a crítica metia o pau no filme, e daí o que aconteceu, cara? O pessoal começou a se interessar por outras coisas, tipo Jogos Mortais, Premonição, até Pânico. Era outra parada que, tipo assim, era slasher, mas era uma piada do slasher, por isso que o pessoal gostava. Só que o gênero slasher, aquele cruzão, ninguém tava nem aí. Acho que é essa merda aí, porra. É, cara, mas no meio de tantos lançamentos, outros subgêneros surgindo, havia sim um slasher escondido no meio da floresta, atrás da árvore, cara, e ele se chama Wrong Turn, ou como foi cagadamente traduzido aqui no Brasil, Pânico na Floresta. Criado e roteirizado por Alan McElroy e dirigido por Rob Schmidt, Pânico na Floresta. Pera aí, Rob Schneider, aquele amigo do Adam Sandler? Um tão talentoso quanto. Ah. Na história, Chris Finn está viajando pelo estado americano de West Virginia quando a rota que ele precisava tomar é interrompida, a estrada tá fechada. E daí, mano, ele fala assim: eu sou um homem de negócios, eu tenho uma entrevista, tenho hora no relógio, eu tenho que chegar a tempo. Daí ele fala assim: tenho que ir lá no posto de gasolina pra me informar. Foi no posto Piranga, pediu informação, só que quem tava lá era um tal... Não, ele não foi no posto Piranga. Ele foi no posto mais escroto e sujo da história. E quem te falou que os postos Piranga não são assim? I'm running behind and I really need to make a call. Melhor você perguntar lá no posto Piranga. Perdemos o patrocínio da Rede Piranga. Droga! Lá nesse posto Ipiranga ou não, tinha um tal de Maynard, que é o cara mais sujo e escroto do mundo. E a coisa começa a cheirar mal. Daí tu fala assim: porque o cara não tem os dentes? Não. Não é só por isso. É porque, cara, quando o maluco vai embora, depois de pegar a informação, e fala assim pro velhinho: se cuida, o velhinho olha pra ele e fala: quem vai ter que se cuidar é você, piá. You're the one gonna need to take care. Meu Deus, que isso? É a risada que ele faz, né? Acho que não! Depois de se informar nesse excelente posto de gasolina, o Chris pega então uma rota alternativa, Wrong Turn. Por que eles traduziram como Pânico na Floresta? Rota maldita! Putz! Que merda! Na rota maldita, o Chris perde o controle do carro dele e acaba batendo de frente com o veículo dos estudantes, Jesse e os outros 4 completamente irrelevantes que são a Carly, o Scott, o Evan e a Francine.
Yes, lembrei do nome de todos eles. Eles são muito clichês, o Léo quase esqueceu o nome deles, e eles são tão clichês que olha só o que eles fazem, Evan e Francine decidem que vão transar, porque isso aqui é um filme slasher, tem que ter transa. E o que acontece com eles? É um filme slasher, quando eles transam, eles morrem. E pra honrar ainda mais a característica de ser o filme slasher, a galera que ficou pra transar se separou da outra galera, óbvio. Então a outra galera tá passeando de boa, procurando um pessoal pra ajudar e tal, até que eles encontram uma cabana sinistra, cheia de coisas bizarras. Bizarro. Eles entram nessa cabana em busca de um telefone, mas tudo que eles encontram são canelas, joelhos e orelhas em conserva. Nossa, deve ficar uma delícia comer com ovo de codorna. Nossa, isso no sanduíche, olha... Isso aqui é bom. E exatamente quando eles estão ali dentro, chegam os donos da casa, cara. Os desfigurados, 3 dedos, dente de serra e um olho. Criaturas horrorosas, né? Horrorosas e olha só, cara, se alimentam de pessoas. Então eles trazem junto a Francine, mano. Colocam lá, começam a cortar, começam a se alimentar. E depois que eles enchem a pança, eles vão dar aquela nanada. Exatamente. E o pessoal observa eles jantarem, a Francine tem que ficar ali quieto, escondido, e aproveita quando eles estão dormindo pra escapar. Mas é óbvio, isso aqui é um filme slasher, né? Não dá certo quando eles estão fugindo, rola barulho, a galera acorda e aí sim começa o pânico na floresta. O título fez sentido. Droga! Esse filme tem uma característica que vai se repetir em quase todos os outros, que é ter uma cena de abertura envolvendo um assassinato. Já pra gente ficar naquele estilo de o que vai acontecer e tal, só que isso não se conecta a mais nada, tá ali largadaço. Mas vamos falar do filme agora, cara. Eu curto esse início de filme aqui, porque eu acho que os personagens, por mais que sejam clichês, eles são bem atuados, eles conversam bem. Tem um cara lá, o cara de cabelo encaracolado, eu acho ele da hora. Essa cena que eles estão lá esperando pra sair, enquanto a galera come, é muito tensa. Porque eles estão ali embaixo, cai um bagulho no chão, ele vai pegar. Isso é uma tensão foda. Os personagens são legais, né? E eles lembram bastante a família lá do Leatherface, de Massacre da Serra Elétrica. Lembra também Quadrilha de Sádicos e tal. Lembra toda essa galera. Porém, tem um problema nesse filme aqui, cara. Esse filme extrapola a burrice dos personagens, porque eles levantam, saem de lá pra ir embora da casa e não são capazes de matar os caras que mataram os amigos dele. Tem uma 12 na mão do cara dormindo, é só pegar e tirar. Eu sairia dali bem quietinho. Você é um covarde. Meu Deus, eu ia pegar e matar os caras tudo ali de uma vez só, velho. Tá louco que eu não fazer isso? Eu tava olhando o filme com outras pessoas, ela falava assim, meu, por que não mata o cara? O cara tá ali dormindo, mata ele! Mete a bala nele, mata esse danado! Tô com um pouco de medo de ficar do teu lado. Cara, quando alguém dorme, eu mato. O teu instinto assassino... Vou matar essa tigre! Na fuga, o carinha do cabelo encaracolado que o Miguel curte toma uma flechada, ao melhor estilo Boromir, ele já cai ali, morre, e basicamente todo o meio desse filme são os outros 3 jovens restantes fugindo dos canibais, né? E aí eles acabam indo parar numa torre de vigia, que seria a grande esperança eles entrarem em contato pela rádio, conseguirem socorro, mas o rádio não funciona, a galera canibal encontra eles e taca fogo na torre inteira. E daí, cara, nesse momento eles têm que escapar, se jogando na árvore. Cara, eu vou dizer uma coisa, hein? Que tempo difícil pra ser dublê, né? Não tinha CG na época ali direito, o pessoal teve que se jogar na árvore ali, o cara morreu, velho. E a Jessie se jogando, olha, no mínimo umas 6 costelas se foram ali. Eu vou cair! Ela ficou 6 meses sentado. Por isso que o resto do filme inteiro ela só aparece daqui pra cima. Os jovens começam a escapar ao melhor estilo de Tarzan, Mowgli, essas coisas de floresta, até que, mano, infelizmente a Carly é decapitada. Rest in peace. E depois disso a Jessie é capturada e levada pra cabana. E aqui a gente encara o Chris dando uma de Rambo e indo salvá-la. E só um detalhe, antes do Chris chegar até a cabana e fazer a missão resgate, ele encontra um policial. A gente fala assim, aleluia, ele vai ser salvo pelo policial. E daí o policial leva uma flechada e morre. O policial cai com uma arma na mão, assim, cai no chão aqui. O Chris olha pra arma e fala, acho que eu vou enfrentar essa galera na mão mesmo. E daí ele não pega arma nenhuma. Um gênio! Um gênio não, um guerreiro, cara, porque ele vai até a cabana, joga coquetel molotov, toca o terror, entra em luta corporal com os 3 canibais e olha só, essa altura do campeonato, ele já tinha machucado o braço, tomado uma flechada na perna, não, um tiro na perna, um tiro na perna. Um tiro na perna? E ele tinha caído numa armadilha de urso ainda. Lembra o sobrevivente do Massacre da Serra Elétrica 3? Ele falou assim, eita, tem um concorrente. O cara é foda, patroa. Só que daí ele leva pior, cara, mesmo sendo sobrevivente, aqui ele se deu mal, mano, ele vai morrer.
a menina consegue se soltar, pegar uma arco e flecha, atacar no olho do cara. O cara Aliás, que habilidade com arco e flecha, né? É, Porque se fosse nós lá, pô... Mano, na vida real, eu ia pegar e tirar uma flecha em mim mesmo, eu ia me matar. E daí, só pra ter certeza que todo mundo tá morto, ele joga fogo naquilo lá e sai vazado. Eles escapam dali, o cara passa lá no posto de gasolina, dá um alô pro velho sujo. Pega o mapa, que agora, né? Agora ele pega o mapa pra se garantir. E numa cena pós-créditos, a gente vê um policial chegando lá pra investigar a cabana queimada e sendo morto pelo Três Dedos. Ele não tinha morrido? Tinha morrido, mas isso aqui é slasher, então ele tem que voltar. O primeiro Pânico na Floresta custou 12 milhões e gerou 28 milhões. Então fez uma graninha, mas também bem pouca coisa. Custou caro, né? Pra um slasher ele custou caro. Custou caro e a crítica foi meio mista, né? Porque o pessoal percebeu que esse filme aqui é um Ctrl-C, Ctrl-V de outros filmes. Só que, cara, mesmo assim, pra mim, esse filme funciona. Já tava bom. Eu acho esse filme divertido, cara. Ele é manjadaço, tá? A gente sabe tudo que vai acontecer, os personagens têm um estereótipo. Ele segue a cartilha do slasher, assim, à risca. Mas ele é divertido. Eu, cara, fiquei bem tenso em algumas cenas. A cena que tá pegando fogo na casa lá, eu fiquei tenso naquilo. A cena que eles têm que acordar. A cena que eles estão escondidos na cabana é muito da hora, né? A cabana em si é legal. E esse filme termina com um final que eu curto. Eu curto esse final piada, tá ligado? Que o cara volta lá pra pôr de gasolina e pega o mapinha. Eu acho legal isso aqui. Eu gosto desse filme aqui. Esse filme agradou uma audiência, apesar de não ter feito tanto dinheiro e nem ter sido tão bem sucedido na crítica. É que esse filme não fez dinheiro na bilheteria. Esse filme fez sucesso depois no DVD. Aí quando a pessoa começou a pegar DVD disso aqui, DVD pirataço, daí a galera pirou nesse filme, entendeu? Esse filme aqui fez sucesso mesmo, foi nos comentários do canal Piuí. Também. E como a gente falou, velho, esse filme fez bastante sucesso no DVD. E daí quando chegou o segundo filme, o pessoal falou assim, mano, vamos lançar isso aqui pro DVD ou pro cinema? Existem vários motivos pro pessoal falar assim, ó, vamos só no DVD, porque é o seguinte, se o filme não tá tão bom e eles fazem aquela projeção de que não vai dar grana, eles falam, cara, melhor não investir 50 milhões, 100 milhões de divulgação, porque senão o retorno não vai ser bom. E daí a galera acaba colocando tudo isso aqui de esforço no DVD e lança direto para home video. O primeiro filme custou 12, o segundo, Pânico na Floresta, já vem com um orçamento de 4 milhões, então é 3 vezes menos, entendeu? E aí os caras produziram esse filme com um orçamento reduzido e lançaram ele direto pro mercado de home video, que já era grande nessa época e hoje é ainda maior porque, cara, o streaming tá aí. Enfim, eles apostaram em usar menos grana e mais criatividade. Já viu, né? Lançado em 2007 com o roteiro de Terry Meyer e Alfredo Sepchen e roteiro feito pelo primo pobre do David Lynch, o Joe Lynch, Floresta do Mal acompanha o grupo... Tá louco, Léo? Como assim Floresta do Mal? Floresta do Mal, cara, porque o negócio é o seguinte... Pânico na Floresta, lá em 2003, quando a PlayArt adquiriu os direitos para distribuir o filme aqui no Brasil, eles traduziram Wrong Turn para Pânico na Floresta, que é um nome de merda, né? Mas daí, logo depois, a Fox pegou os direitos dessa franquia e foi ela responsável por lançar a continuação, que seria o Pânico na Floresta 2. Mas aí, a PlayArt quis se vingar e aí ela pegou um filme que nada tem a ver com a franquia Wrong Turn, que se chama Timber Falls, e eles deram a Timber Falls o nome de Pânico na Floresta 2 aqui no Brasil. E aí, quando a Fox foi distribuir o segundo filme original, eles falaram assim, holy shit, já pegaram nosso nome. E aí eles fizeram a cagada de trazer Floresta do Mal. Meu Deus! Cadê a rota maldita? Não sei. Mas aqui a gente vai falar Pânico na Floresta 2 porque o Piuí que manda nessa porra toda. Exatamente. Pelo amor de Deus. O filme já começa com um novo assassinato, o da Kimberly, uma jovem supostamente gostosa, que tá andando de carro, até que ela chega numa encruzilhada, não sabe pra onde ir, pega o caminho errado e ela só morre. Aí, sabe, muito louco que além de morrer, ela vira um boneco. Essa cena aqui já deixa claro que o Pânico na Floresta 2 vai ser muito mais gore que o primeiro. Porque, mano, eu falei, virou um boneco lá com sangue escorrendo e coisa caindo. Cai e aqui as linguiças dela na estrada. Meu pai até falou, caiu linguiça, será que vai passar isso aí? Cara, e assim, apresenta também novos assassinos, porque essa galera aqui tem vários outros canibais, tem a Má, tem o Brother, a Sister, o Pá, tem o Três Dedos, tem uma galera, mano. O Três Dedos é o único que volta, né? O resto da galera é tudo novo aqui. Mas também são o mesmo personagem do primeiro filme, né? Porque lá tinha um arqueiro, opa, mais um arqueiro. O que é esse? É um outro arqueiro. E a Kimberly tava indo pra lá porque ia rolar um reality show chamado Apocalypse, The Ultimate Survivalist. E cara,
Que merda de ideia. Mas tudo bem. Só que com ou sem Kimberly tem que acontecer o show, né, mano? Ela não chegou, se atrasou, ninguém sabe onde é que ela tá, mas tem que continuar. Então o diretor do programa chega pra namorada dele e fala assim, ó, meu, tu que é da produção e conhece tudo sobre o jogo, entra aqui como participante. Exatamente. E aí, 6 participantes precisam sobreviver durante 6 dias na floresta de West Virginia. Uau. Assim que é dada a largada do reality show, o apresentador do programa, que é um ex-militar, o cara, ele é o Rambo do Paraguai, ele é o nosso sobrevivente, ele é sequestrado pelo Três Dedos e começa a ser torturado. Droga! Mas não se esqueçam, ele é um sobrevivente. Ainda bem. Os participantes desse reality show se dividem em duplas e daí eles se espalham pela floresta. Mas, sinceramente, ninguém liga pra isso aqui. A única pessoa que é importante nessa história aqui é a Nina, velho, que é fã de Nightwish, Evanescence, e ela tá com seu cabelo emo, com seu estilo diferenciado, que não se importa com ninguém, até que ela encontra a Mara, que é aquela namorada do cara, produtora do programa. Elas se encontram e vão juntas nessa aventura maravilhosa pela floresta, até que elas chegam numa cabana e elas presenciam algo que eu também queria presenciar, que é o parto de uma criança deformada. Tens que assistir a sua fita de nascimento, meu caro. Droga, meu pai não tinha câmera naquela época, senão poderia ver. Porém, nem tudo são flores, porque a parteira assiste que elas estão assistindo ao parto e fala assim, meu Deus, peguem-as! E elas começam a fugir que nem louca, a Nina, a Mara, corre um monte, até que, olha só, a Mara, ela toma uma machadada na cabeça. A segunda dupla de sobreviventes tem o ex-jogador Jake e a gostosa Helena. E é o seguinte, a Helena quer fazer sesgo com o Jake, porque isso aí vai dar audiência pro programa, ela vai aparecer mais, entendeu? Mas ele não quer. O Jake, ele sabia que a menina era uma droga, só que ele fez pro Ergen. Deus! Eu não suporto mais. O Jake vaza dali e a Helena então seduz o produtor do programa, eles fazem um rally rola e, sem saber, cara, tem um canibal assistindo ele. E a crush do canibal tá assistindo o canibal assistir eles e ela fica com inveja. Esse filme aqui é um grande voyeurismo. Exatamente, ela fica com inveja. E aí o que ela faz quando vê que seu marido está assistindo sexo? Ela vai e mata a mulher que está fazendo sexo. Tá certo isso aí. Uhul! E logo depois de matar a Helena, quem também morre é o produtor do programa, e aí eles gravam a morte dele, depois a gente vai ver isso. Já a terceira dupla que é tão relevante aqui pro filme que, cara, a gente nem vai falar deles, porque é um babaca que fica dando em cima da mina, que não tá nem aí pra ele, e os dois morrem flechados. Uma flecha para os dois, porque não valia tempo de tela pra matar os dois separados. Enfim, a Nina e o Jake são capturados, é aquela treta desgraçada, a gente fica preocupado. Eles vão virar carne moída, né? Não vão virar carne moída porque eles têm um grande moedor de carne, porém aqui entra em ação o melhor personagem do filme, que faz o sobrevivente lá do Massacre da Serra Elétrica 3 tremer na base de verdade, que é o Rambo do Paraguai. Porque o cara se arma pra situação, faz flecha explosiva, pinta a cara. E mano, nesse momento aqui, eu não sei se você achou que isso aqui era sério, mas eu encarei como uma piada, daí eu amei, acho engraçado. E gostei, amei. É a melhor coisa desse filme, cara, ele se arma todo, ele foge do Três Dedos e depois ele vai parar na cabana do Maynard, aquele frentista sujo lá do primeiro filme. E aqui a gente descobre que o Maynard, na verdade, ele é o pai dessa galera toda, entendeu? Porque essa região onde eles vivem, ela foi afetada por uma fábrica de papel que tava lá, os caras começaram a jogar resíduos tóxicos naquela região e poluiu tudo. E aí todo mundo vazou, mas ele disse assim, não, essa é minha casa, eu amo este bairro, eu vou ficar aqui para sempre. E aí o que aconteceu? Ele foi contaminado, a esposa dele foi contaminada e os filhos deles começaram a ser podres. E os filhos dos filhos, mais podres ainda. E os filhos dos filhos dos filhos, que deu aquele parto que a gente comentou, aí virou parece uma couve-flor. E no momento que o Rambo do Paraguai descobre isso, ele faz algo maravilhoso. Ele acaba explodindo o velho. E daí o Rambo entra na sua missão, que é salvar os outros dois. Ele chega lá, pinta a cara que a gente falou, faz toda aquela treta, chega lá, mano, e já começa numa missão incrível. Ele consegue matar uma galera lá, só que ainda ficam 2 dos canibais malucos. E cara, eles acabam matando o Rambo! E daí eu fiquei triste. Ele não era sobrevivente? Não era, cara, ele era tão bom quanto sobrevivente, mas ele não é tão bom porque ele morreu. Tô triste, não tô feliz. E só um detalhe, no primeiro filme a gente falou que lembra um pouco de Massacre da Serra Elétrica, mas aqui tem uma cena que é Ctrl-C, Ctrl-V, que é a cena que eles colocam um carinha lá, a menina na verdade, pra jantar junto com eles. Cara, a cena é idêntica, velho. Homenagem.
Homenagem. Coincidência? Acho que não! No fim das contas, o Jake e a Nina conseguem escapar dali e transformar os dois canibais restantes em carne moída e escapam no carro da Kimberly. Algum tempo depois a gente vê o Três Dedos no meio da floresta, amamentando aquele bebê couve-flor com água intoxicada da floresta. Água verde. Ah, não, aí ele extrapolou. Pânico na Floresta 2 custou 4 milhões e gerou 10 milhões. Então até que fez uma graninha boa, para um filme lançado em DVD, foi legal assim. E as críticas, por mais que elas foram bem reduzidas, porque menos gente viu esse filme, foi para menos críticos avaliarem, a nota ficou um pouco mais alta. E é meio curioso isso, né? Só que não dá pra levar a sério um filme que é avaliado por meia dúzia de pessoas. A partir do momento que ele é lançado pra DVD, reduz a quantidade de críticos que vão se interessar por ele, e aí cai o alcance e tal. Então eu não sei se dá pra levar a sério. Tá, mas vamos levar a sério a nossa opinião, que é que vale, né? Eu acho esse filme aqui, o segundo, bem piorzinho que o primeiro. O primeiro eu ainda tive um certo tensão, assim, eu me importei com os personagens. Aqui eu queria que todo mundo morresse, porque é tudo atuado com a bunda, uns personagens muito clichê, uma trama muito merda. A única coisa que se salva, a única pra mim, é o Rambo do Paraguai. O Rambo do Paraguai é muito legal, pra mim também ele é o que salva o filme, ele é da hora, é isso que eu tenho pra falar, entendeu? Eu acho que esse filme aqui também é clichê, ele não traz nada de novo, tem um monte de gente que diz, pô, mas ele traz o reality e tal, mas isso aí já tinha acontecido, eita porra, em vários filmes, então, sei lá, eu não vejo muita novidade nele. Acho ele um filme clichê que, diferente do outro, eu não sei se ele me diverte. Chato pra caralho. Como a gente falou, lançar pro DVD tem que dar aquela enxugada no orçamento pra fazer mais dinheiro, né? Porque se investe menos e retornar a mesma coisa, ali a compensação ficou melhor, né? Deu mais dinheiro no bolso. E daí o pessoal falou assim, mano, a gente tá reduzido de 12 milhões pra 4. Vamos tentar cortar pela metade? E só 2 milhões agora? Show! Lançado em 2009 com o roteiro do James Delaney e com a direção do Declan O'Brien, Pânico na Floresta 3, O Caminho da Morte, ou Floresta do Maldito também, mas foda-se, esse nome não vamos falar mais, né, pelo amor de Deus. Esse filme aqui, cara, já começa novamente com jovens sendo assassinados. Morre todo mundo, exceto uma menina que consegue escapar. E vai aqui um detalhe maravilhoso, que esse filme já começa mostrando que tu vai ver um show em tela, que é uma morte envolvendo um negocinho que levanta assim. Sério, efeitos visuais incríveis. Dignos de 2 milhões de dólares. Que coisa horrorosa! Enquanto isso, um grupo de prisioneiros é transportado e o brilhante policial Nate tem uma ideia. Como ele conhece West Virginia como a palma de sua mão, ele decide pegar uma rota alternativa, conhecida como Rota Maldita. E nessa Rota Maldita nem preciso dizer o que acontece, né? Eles têm o ônibus atacado pelos canibais e ali todo mundo se liberta. Então tem vários caras ali. Tem o mexicano malvado, tem o neonazista, tem o agente disfarçado, tem o ladrão de carro e tem o assassino que não se assume assassino. Soldado. Não tá faltando ninguém, não? Até deve estar, mas foda-se. Foda-se! Que essa galera está fugindo dos canibais e olha só o que acontece. Eles encontram dinheiro. Eles encontram um carro forte que tá cheio de dinheiro. Que caiu lá, ficou perdido, a galera pega o dinheiro. E daí o mexicano do mal, que eu vou chamar de Antônio Bandeiras com desconto, ele pegou e falou assim, só pode ser uma piada. Eu tô fugindo aqui, encontrei dinheiro, Deus existe. E daí o que ele faz? Ele, que é o manda-chuva, ele domina todo mundo e diz assim, cada um carrega 2 sacos de dinheiro. Porque daí vai facilitar o transporte do dinheiro, né? A gente pensa assim, mano, se morrer alguém vai dificultar demais esse transporte de dinheiro. E lá no futuro você vai entender que isso não faz sentido. Isso não faz o menor sentido. Mas dane-se o dinheiro, porque agora começa um show de mortes com toda essa galera. O primeiro que morre é o policial Walter, o segundo que morre é o sobrinho do Três Dedos. Olha só, aquele canibalzinho que havia sido amamentado pelo Três Dedos. Mas ele cresceu bastante, né? Ele cresceu bastante, mas não era amamentado daí no caso, né? Quando dá na mamadeira é amamentado? Deve ser. Ele também é morto aqui ao tentar capturar essa galera toda. Também vai botar criança fazer serviço de gente grande? Tudo errado, olha só que desgraça! E ao saber disso, o tio desse moleque fica pistolaço. Daí ele começa a caçar todo mundo e matar. E é muito louco o jeito que esse filme funciona. Porque a grande treta desses bandidos tudo é sair com o dinheiro na mão. Daí eles encontram aquela mina que escapou lá da parada que aconteceu no início. E ela começa a levar dinheiro junto com eles. Só que, mano, é muito louco esse filme. Porque, em certo momento, eles lembram que tem o dinheiro e falam, vamos levar o dinheiro. That's a two-man raft. That's not gonna hold all of us and the money. Daí eles falam, puta merda, tem um assassino, cuidado. Whatever's hunting us is gonna continue hunting us till we're both dead. O assassino foge e eles, esquece o assassino, continua o dinheiro.
A gente não sabe se o foco é levar o dinheiro ou sair dali vivo. Ninguém entende o que tá acontecendo. O que tá acontecendo? E é muito ruim, porque começa todo mundo a morrer e a gente não tá nem aí pra ninguém. O Três Dedos começa a matar a galera de vários jeitos, assim, tipo, ele pega um cara no arame farpado do carro e sai arrastando o cara pela estrada. Morre outro cara, cai no chão, daí eles estão com corrente no pé e não conseguem levar o cara junto, porque é um corpo pesado. O que eles fazem? Eles cortam a perna do cara como se fosse papel machê. Que nojo. Depois o Três Dedos ainda taca fogo no nazista e em todo o dinheiro, que o cara tava com todo o dinheiro deles, lembra? E ele tacou fogo e se foi o dinheiro. E aí o filme ficou perdido. Ficou perdido. Ah, não acabou o dinheiro, vamos fazer o quê, Jesus? Meu Deus do céu, acabou o roteiro. E daí chega um policial lá, que era brother desse policial principal para ajudar todo mundo. E daí, puta, esse cara não faz nada. Esse filme é uma merda. Na boa, mas esse filme aqui é uma merda tão cagada. Ele coloca várias situações de revés o tempo inteiro ao longo do roteiro. Tipo assim, o policial tá sendo subjugado pelos caras. Aí, de repente, ele consegue assumir o controle. Aí passa 3 segundos, ele perde o controle. Aí chega um amigo, ele assume o controle. Aí ele perde o controle. Aí ele dá um tiro, mas não tinha bala. Cara, que filme O policial chega pra ajudar e morre logo. Daí olha o que acontece, cara. Fica só o mexicano maldito, o policial, a mina e os soldados ficam lá pra trás. Dá um monte de treta. E daí olha o que acontece, cara. O mexicano morre. O Três Dedos vai lá e mata o mexicano. E o Três Dedos, cara, vai atrás do resto da galera. Eles caem num carro, começam a andar, o carro bate. E aí a gente fala assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, morre alguém. Acaba. Eu só quero que acabe minha dor. E daí eles vão lá e matam o Três Dedos. Amém, acabou o filme. Não é bem assim, porque eles foram ajudados pelo soldado, aquele cara que tinha matado um cara e que dizia que não tinha matado ninguém, entendeu? Ele apareceu ali, ajudou eles, e aí no fim das contas o cara vai pra um lado, o policial e a garota vão pra outro. Ah, o carro pega fogo, eles tacam fogo lá no carro do Três Dedos e não olham pra explosão. Ah, exatamente, eles saem, ó, chutados, nem vem o Três Dedos lá mandando um tchauzinho pra eles aqui, ó. E aí, cara, algum tempo depois, o policial Nate retorna à floresta pra ver se tinha ainda algum dinheiro dentro daquele carro forte. Cara, isso faz sentido. Não faz sentido. Os bandidos iam deixar dinheiro pra trás. E ele chega lá e tem um saco de dinheiro, mas aí, antes que ele possa pegar, plot twist, aparece o soldado atrás dele e o mata. Ele fala assim, nunca confie num trapaceador. Never trust a con. Daí você fala assim, meu, mais algum plot twist? Não é possível que tenha mais um? Tem sim mais um, porque o soldado é morto por um canibal misterioso. Pega essa. Pânico na Floresta 3 rendeu 6 milhões de dólares, o que é bem estranho. Como é que um filme merda desse consegue fazer dinheiro, né, cara? Ninguém entende, a crítica detonou isso aqui e com toda razão, porque o pessoal vai falar assim, ah, velho, vocês passaram a história correndo, não explicaram os personagens. Mas, velho, na boa, o primeiro filme e o segundo até são legais. A gente falou o que tinha pra falar deles, respeitamos o filme. Mas isso aqui não tem como respeitar. É que pra gente falar de cada um dos personagens desse filme, a gente precisaria de 17 mil minutos, porque são 25 personagens, é um monte de gente que tá ali só pra morrer. E o pior de tudo é que o roteiro dessa merda fica trazendo os personagens de volta e o policial, uma hora ele tá sendo subjugado, depois ele consegue fazer um revés. Mas aí dá uma merda e de novo o mexicano maldoso fica tomando conta da situação. Aí volta e vai e volta. E daí eles ficam assim, o cara lá, o skinhead, nunca ia se dar bem com o mexicano, mas eles ficam toda hora assim, não, vou confiar em ti. Não, não confio mais. Não, agora que eu vou confiar em ti. Ah, não, não confio mais. Vou tomar no cu, cara. E dinheiro, fugir de canibal, dinheiro, fugir do canibal. Meu Deus do céu, o filme não sabe o que quer fazer. Cara, esse filme aqui é muito ruim. E o pior de tudo é que ele não é o pior da franquia. Você só vai descobrir qual é o filme mais lixo no próximo vídeo dessa saga que vai sair na semana que vem. Ah, eu não sei se eu tô preparado pra isso. Eu não sei se eu vou sobreviver. Tu sobreviveu a 10 vídeos, 10 filmes de Hellraiser. Tô vivaço. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like maroto, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo. Você consegue gostar desses filmes aqui? E já que a gente fez a saga que você tanto pediu, segue a gente nas redes sociais. Me segue, segue o Miguel, segue o canal Piuí. O Miguel, ele é Gema Please, Gameplays, então você pode também conferir as lives dele. Se você aí, jovem Gema Please, segue ele. Mas ele também joga, o Léo tá jogando Call of Duty comigo, tá da hora, vai lá ver. E outra coisa, podcast do canal Piuí semanal. Toda semana tem um episódio novo e todos eles são maravilhosos. O link tá aqui na descrição. Ouça o podcast do canal Piuí. E agora, outros vídeos passando aqui que são 10 vezes melhor que Pânico na Floresta 3. Eu sou um canibal deformado. Nossa, excelente atuação. Podia estar em Pânico na Floresta 3. Não sou tão ruim. Olá, pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Estamos de volta com a segunda parte da saga Pânico na Floresta, velho. Então se você não viu a primeira parte, você tem que ver.
clica no negócio aí aqui em cima ou no link na descrição, assiste, depois volta pra esse, sabe como? Com um machadinho ou com arco e flecha. Exatamente, mas se você já assistiu tudo, apaga as luzes aí do seu quarto, chama um monte de amigos figurantes pra morrer durante esse vídeo, deixa o like aqui, porque a gente fez a saga que vocês pediram. Então, ó, a gente tá pedindo um like, deixa o like e bora encerrar a saga Pânico na Floresta aqui no Piuí. Ó, tem um like ali, tá? Acertei. Você que curte os vídeos do Piuí fala assim, nossa, só 2 vídeos por semana é muito pouco. Quando eles fazem 3, ainda assim é pouco. Tem aqui uma coisa pra você ficar feliz, que é o podcast do canal Piuí, o PiuíCast. Exatamente, meus amigos, o PiuíCast é um dos 50 podcasts mais ouvidos lá do Spotify. Desde a primeira edição dele, a gente já tem mais de 35 capítulos lançados. E cara, é mais de 1 hora comigo, com o Miguel e com outros convidados falando um monte de groselha. Mas pena que o Pedro Pascal é muito feio, cara. Puta que pariu, cara. Cala a boca, velho, que feio o quê? Ah, cara, mas o Sescon reclama quando o cara é muito bonito e reclama quando o cara é muito feio. Vai tomar no cu. Quando que eu reclamei de um homem bonito na minha vida? É muito engraçado, é muito divertido, você pode colocar no seu ouvido e fazer outras coisas, tipo lavar a louça, tomar banho, qualquer coisa. Exatamente, se você não sabe o que é o podcast, tá? É um negocinho que você ouve, entendeu? É só acessar aqui embaixo, dar play nos negócios, botar os fones de ouvido e se divertir. É um vídeo sem imagem. Exatamente! Nossa, você é um gênio! Sintetizou muito bem! Sabe quem é mais gênio que nós dois? Quem? As pessoas que ouvirem no podcast. Não, tu é mais gênio que eles. Tu é muito inteligente. Obrigado. Obrigado. Quando uma saga acumula várias sequências que vão piorando cada vez mais a história, sabe o que o pessoal geralmente faz? Vamos meter um prequel. A mesma coisa de sempre. E o que é um prequel, velho? É contar uma história antes daquela linha temporal já estabelecida. Então, tipo, vamos contar o passado do assassino, como que ele era quando era criança, aquela parada toda, sabe? Sim. Estragar o personagem, geralmente. Como que ele virou? Vamos dar todas as motivações, vamos explicar tudo isso e etc. Geralmente, os prequels dão ruim. Prequel é sinal de que vai dar merda. Tem as exceções, né? Universidade de Monstros é um filme legal, X-Men First Class é um filme legal, mas geralmente dá ruim. E como a gente tá falando de Pânico na Floresta, que não conseguiu fazer direito nenhuma continuação simples de um filme simples, qual a chance de um prequel dar bom? 0. É, e deu ruim. Lançado em 2011 com direção e roteiro do Declan O'Brien, Pânico na Floresta 4, Origens Sangrentas, ou como o pessoal chama também Pânico na Neve, só que tem outro filme com esse nome, tá meio confuso, né, velho? O que a gente vai usar? É aquela bagunça de sempre, nós vamos de Pânico na Floresta 4. Tudo bem. O filme foi lançado em 2011, velho, e agora a história é um prequel, como a gente falou, e se passa na década de 70, mais especificamente 1974. É nesse ano que 3 canibais deformados escapam do sanatório Glenville. Eles conseguem sair das celas deles, eles libertam todos os outros pacientes e assassinam brutalmente os funcionários do local. Aí, 29 anos depois, a gente acompanha uns 232 jovens passeando pela região quando uma forte nevasca obriga que eles entrem nesse mesmo sanatório, então abandonado, sem saber que ali dentro ainda existem os canibais. Cara, pra mim esse filme já começa mal. Tem gente que gosta daquela cena inicial, deles matando um monte de gente no sanatório e tudo mais. Mas, velho, tá ok, é legal, tem uma música clássica, né? Porque o diretor é muito genial, ele quis botar... Aqui rolou uma genialidade, hein? Meu Deus. Mas, velho, vamos ser sinceros, 29 anos depois, ninguém foi investigar a morte de 300 pessoas no sanatório, ninguém foi investigar porra nenhuma, e os caras estão lá vivendo isolados de todo mundo e abandonaram um lugar tão bom quanto aquele. Do que eles se alimentam, o que eles fazem? Pois é, o prédio ficou vazio, de quem que é aquilo lá? É do governo, né? De alguém que tá perdendo dinheiro, 29 anos sem um aluguel, e tá pagando imposto. Hein? Tá pagando imposto. Imposto é roubo. Canibais. São tudo doido da cabeça, come gente e não tem respeito por nada. Porém, eles limpam o prédio. O prédio tá limpinho, tá bonito. O prédio tá conservado, né? O lugar onde eles vivem, eles respeitam. Mas sabe o que me incomoda demais no início desse filme? É que os jovens, eles entram no sanatório e assim, cara... É só sexo, conversa sobre sexo e piada sobre sexo. Eles transam um na frente do outro, assim, é uma parada que não tem porquê, entendeu? E na boa, cara, eu entendo que quando você quer inserir personagens homossexuais pra trama ficar mais complexa. Mas, mano, respeita os caras, porque tem 2 lésbicas ali que elas só fazem transar o filme inteiro. Cara, elas transam 3 vezes durante o filme. Por quê? Por que parece um adolescente punheteiro, sabe? O que eu vou fazer com esse personagem? Fazer ele fazendo sexo, óbvio.
Cara, sério, não tem por que fazer isso, entendeu? Eu entendo que lá, nesse período, a gente ainda vivia um pouco do lance dos filmes de terror com essas paradas sexuais. Mas esse aqui, ele se passa. Realmente. E cara, esses jovens não são só jovens, eles são investigadores. Não são, tipo, oficialmente, mas eles acham que são, porque eles ficam vasculhando tudo, eles acham um documento, vê os videozinhos dos canibais, eles fazem comentários tipo, nossa, olha só isso aqui, que ultraje que eles faziam com as pessoas, que maldade. E daí que a gente pensa assim, mano, pelo amor de Deus, quando é que vai ter as mortes? E elas não demoram a acontecer, porque na primeira noite já mata alguém. Holy fuck! E daí, cara, como tem tanto personagem, só tem morte o filme inteiro. Esse filme aqui se resume assim, os jovens vão parar no sanatório, jovens morrem. Acabou, esse é o filme. E como a gente sabe que vocês não batem muito bem na cabeça e gostam de morte, a gente vai falar aqui de algumas mortes que rolam nesse filme. Cara, tem muita decapitação aqui. A primeira é a de um cara que perde a cabeça e aí depois os canibais jogam a cabeça dele pros outros jovens a verem, entendeu? Ó, a cabeça do nosso amigo, da hora. Cabeça. Daí depois tem outra menina que é pega com os arames farpados, penduram ela e olha só, a cabeça dela é arrancada. Meu Deus! Outra vez? Também tem um cara que é cortado vivo e eles pegam os pedacinhos dele e fritam. Isso tá muito errado, che, porque, cara, se a carne tá ali, faz um churrasco, assa! Mas, baixa, parece que os americanos sabem fazer churrasco! Cara, o cara tem um monte de costela, che. Salga e assa! Só que o Declan O'Brien, o grande mestre por trás desse filme, era muito pensante, então ele fez um joguinho ali e fez os próprios jovens matarem um jovem. Porque esse jovem tinha ficado lá embaixo pra cuidar dos canibais, porque olha só, o pessoal consegue prender os canibais. Vitória! Só que E a maneira como eles prendem os canibais não faz sentido nenhum, né? Porque, tipo assim, os canibais já mataram vários jovens. Aí os jovens encontram os canibais e eles montam um plano, que é todo mundo pegar a faca e gritar. E aí eles chegam pros canibais assim, e os canibais saem correndo e entram numa cela. Qual é o sentido deles viverem ali 29 anos e o dia que eles precisam correr, eles correm pra dentro de uma cela? Não faz sentido, né? Não faz o menor sentido. E outra coisa, cara, daí eles prendem os canibais, que já comeram boa parte do grupo dos jovens, e daí o cara mais sensato fala, vou tacar fogo nessa porra. E o que a jovem fala pra ele? Não mate, porque senão você vai ser igual eles. Nós não somos como eles, nós somos pessoas de bem. Que roteiro de merda, velho, Jesus! Temos que reintegrá-los à sociedade. Daí, olha só, o cara fica cuidando dos caras na cela, pega no sono. Por que, cara? Que roteiro filho da... Daí os caras conseguem escapar, e daí prendem o cara, botam no saco, jogam lá em cima, a galera acha que aquele cara que tá no saco, na verdade, é um canibal, e as meninas vão lá e matam o próprio amigo. Juro, fui enganado. Olha que roteiro genial. Em determinado momento, tem uma jovem que pega o esqui dela e sai vazada pra procurar ajuda. E ela tá lá no meio da neve. Enquanto isso, no sanatório, só sobrou 3 jovens, cara, e elas têm que escapar da parada. Elas cabem em um túnel ali da neve, começam a fugir, uma é pega e só sobram 2, cara. E daí é uma treta. A gente vai morrer! Os canibais começam a fazer uma brincadeira, rodar em volta delas e tal, matam uma das jovens e as outras 2 sobrevivem, elas ficam a noite inteira ali vivinhas. E no outro dia elas armam uma grande armadilha e conseguem roubar um veículo que anda na neve, que eu não sei o nome daquela bosta, que é um... Motoneve. Motoneve é o nome? Roubam uma motoneve e escapam para a vida. Porém, elas não veem que tem uma cerca de arame farpado cheia de cerol e elas passam ali e são decapitadas. Quantas decapitações teve esse filme? As cabeças voam e elas se olham. E depois elas viram uma bola de borracha, né? Que cai no chão assim, muda a cor da pele de uma delas. Meu Deus, por quê? Coelho na Floresta 4 custou 2 milhões e as pessoas acham que ele gerou mais ou menos 3,4 milhões. Foi lançado pra DVD e tal, aquela treta toda, então fez um dinheiro quase nada, né? Se desanimou no meio do caminho? É que foi pouco dinheiro, né? Mas eu entendo, porque o filme não é bom, cara. Esse aqui é o mais manjado da franquia. Porque o que eles fazem? Era Pânico na Floresta. Opa, o que vamos fazer pra inovar? Vamos botar na neve. O cara é um gênio. Cara, é muito ruim, entendeu? Porque, assim, todos os outros filmes... O primeiro filme, ele seguia a cartilha slasher, assim, direitinho, entendeu? Ele não inovava nada, mas ele ia ali no que já tava... no que sabia que funcionava. Esse daqui, ele segue a cartilha dos filmes slasher de merda. Então ele entope aquilo ali de
jovens, desnecessários, transantes. Aí tem essa trama que não faz sentido nenhum. Os canibais, 29 anos lá naquele lugar. Que merda é essa? Não, e eles querem também fazer um contexto de, ai, você vai matar eles, você vai ser tão animal quanto eles. Mas, mano, cara, é um filme de merda, mano. Mas vou dizer uma coisa, hein? É muito ruim. Mas eu acho que eu me diverti mais vendo esse aqui do que o 3. Eu também. Eu acho que eu me diverti mais vendo esse aqui do que o 2. Tá louco? No 2 tem o Ramo do Paraguai. Mas o Ramo do Paraguai não aparece tanto, né? Mas é um filme muito ruim, entendeu? E eu fico puto quando eu vejo eles fritando carne em vez de assando. Isso aí deixa bravo, cara. Eu acho uma puta falta de sacanagem. O quarto filme foi ruim. Mas o que vem agora chega a ser surreal como os caras conseguem atingir um nível de ruindade tão grande. É ofensivo. É ofensivo. Pânico na Floresta 5, que não é agora a Floresta Maldita, nem Pânico na Cidade, não é nada disso. Essa é a melhor coisa que o filme tem, né? Que o nome dele tá certo. Tá certo. Cara, começa, eu não quero falar disso. Vai embora? Vou. Tchau, gente. Continua aí, por favor. Tu vai cuidar bem do vai, canal? O pessoal já acha que eu não existo mesmo? Continua aí, vai. Tchau. Lançado em 2012, mais uma vez, escrito e dirigido pelo mestre Declan O'Brien, Pânico na Floresta 5, cara, esse filme é muito ruim, eu acho que eu não consigo continuar. Vai tu. Após os acontecimentos do quarto filme, o trio de canibais mais amados desse Brasil se reúne na cidade de Fair Lake com o seu papai Maynard. Vale a pena apontar aqui, velho, que o Maynard, por incrível que pareça, é o Doug Bradley, o ator que fez o Pinhead em Hellraiser. Depois de fazer 1 milhão de continuações merda de Hellraiser, ele falou assim, cara, eu acho que eu preciso de algo pior pra minha vida. Não, só um detalhe, ele falou assim, puta, não vou voltar pra Hellraiser Revelations porque esse filme é muito ruim. Mas daí chegaram com Pânico na Floresta 5 e ele falou, mas isso aqui me parece bom. Eu sou burro, né? Eu sou um burro. E detalhe, ele é um Maynard muito pior do que o cara anterior. Hey, give me a hand, will you? No, you fucking idiot. E esse filme começa com uma cena de assassinato tosca na floresta. Mais uma vez, uma cena que não se conecta a nada e tá lá só pra matar alguém. E aqui eles matam a cosplay da Uma Turma em Kill Bill. One thing I forgot. What? É verdade. Depois disso, um grupo de jovens, olha só, se não ia ter um grupo de jovens também, eles estão indo para um festival que vai ter nessa cidade chamada o Festival do Homem da Montanha, que faz tipo uma competição com Lollapalooza e Coachella vai ver qual que é maior. Jura? Jura mesmo? The festival has grown over the years to where it now rivals Coachella and Lollapalooza. Por que botar isso no roteiro? Né? Cala a boca, fala que é só um festival de música, cara. Mano. Fato é que quando esses caras estão chegando na cidade de Fair Lake, eles atropelam acidentalmente o Maynard, que na verdade era uma armadilha dele, esses jovens seriam mortos pelos canibais, porém, a polícia chega antes disso. A policial mais foda do mundo! A Angela, uma policial sensacional, e ela leva o Doug Bradley ali, o Maynard, e os jovens todos para a cadeia. E os canibais ficam lá sem ter o que fazer e acabam matando um outro policial. Porque eles precisam levar alguma coisa pra comer, né? Também tô cagado de fome. Esse filme aqui começa e a gente percebe que ele custou, velho, uma latinha de Coca-Cola e um quibe. Porque, mano, que produção bagaceira de merda, mano. Pobre. A cabana desse filme aqui, as mortes, a maquiagem. Meu Deus! Cara, a cabana me deixa puto, porque Evil Dead fez uma cabana sensacional 30 anos antes disso aqui. E sem dinheiro, hein? Vale lembrar. E esses caras não conseguiram fazer uma porra de uma cabana. É a coisa mais básica do filme chupinhado de slasher é ter uma cabana no meio do mato. Eles não conseguiram. Lembra Chapolin com as cabanas de feito de isopor? Exatamente. Era cara. melhor. Era melhor. Bom, é claro, não é uma coisa que se diga assim, que coisa, mas que bela residência ele ganhou. E a cidade de Fair Lake, ela parece um cenário de sitcom, ela parece o cenário do Chaves. Então, claramente são uns pedaços de madeira de compensado erguido, assim, a galera caminhando ali no meio. Triste, cara, esse filme não dá, mano. Por quê? Por que faz saga Pânico na Floresta? É o quê? Machucar a gente? É essa a missão de vocês? Eu acho que é. Ai, que dor. Vale a pena lembrar que eles foram presos, mano, muito porque eles estavam batendo num velho no chão, mas também porque eles tinham maconha no carro. E daí todo mundo foi preso e tal, daí um cara falou, não, a droga é minha, libera os outros, eles liberam a galera, vai pro hotel e continua aquela galera presa lá. Só que, mano, os assassinos querem pegar o Doug Bradley. E daí eles começam a entrar lá na coisa, fazer treta, matar gente vai lá verificar um amigo, também morre. Cara, esse filme aqui são várias pessoas indo pra delegacia e morrendo. Só que, mano, fora dessa delegacia não tem ninguém. Não tem um mendigo, não tem um cachorro, não tem um papagaio.
Então, todos os idosos da cidade de Fair Lake foram curtir o Festival do Homem da Montanha. Porque não aparece uma pessoa, exceto os jovens que foram liberados pela delegada, que eles começam a morrer lá na rua, entendeu? Os canibais começam a matar eles, a usar o corpo deles pra tipo assim, mostrar pra xerife que vai dar merda se ela não fizer nada, entendeu? E nesse momento ela toma uma sábia decisão, que é o seguinte, ela liberta todos os 3 presos que estavam lá na delegacia e entrega armas pra eles. Ela deixa só o Doug Bradley, só o Maynard preso. Os outros ela liberta e entrega armas. Diz assim, me ajudem a proteger a cidade. Cara, que sentido faz isso? Alguém me ajuda! É porque o outro policial que tinha morreu e o terceiro policial tava fazendo sexo com uma qualquer no carro. I will do anything to get a pass. Depois que ela entrega as armas aos estudantes, cara, começa a operação que ele tem que salvar a menina que desapareceu, mas ela já tá morta. Eles não sabem disso, eles vão lá salvar ela. E daí eles vão, cara, parece que eles viram muito Tropa de Elite. Porque aqui de 12 ele fatiou, passou. Fatiou, passou. Na cidade, assim, tática. Olhou, fatiou, passou. Boa, 06. Boa, garoto. É isso aí. E o detalhe, uma parada que eles não viram no Tropa de Elite é que tem que puxar o gatilho pra atirar, né? Porque os canibais, eles estão a 1,5 metro do cara. Mas ele não atira. Ele fica correndo atrás. E olha só o destino desses dois, cara. Eles morrem. Eles vão parar num campo de futebol. O assassino mata eles com um caminhãozinho que atropela, assim, vai cortando grama. E eu fico pensando assim, mano, eles têm a missão de salvar o Doug Bradley da cadeia. Por que eles têm que matar os caras desse jeito? Não, eles têm que enterrar, meu Deus do céu. Não, olha como não faz sentido a situação temporal. Eles foram até um campo de futebol, enterraram um dos caras, mataram os dois lá, tudo mais. E aí passa, tipo assim, nada de tempo e a xerife manda um terceiro cara sair da delegacia e pedir ajuda, entendeu? E o que acontece com ele? Os canibais aparecem e matam o cara. Mas esses canibais, eles são muito rápidos. Daí fica só a policial, o marido da policial que foi trazer sanduíche pra ela. Que, né? Eu só citei isso porque é ridículo. Tem que citar. Why don't you call your deputies and come home for a sandwich? E tem a menina também, uma outra menina jovem que sobrou. E aí sobram só 3 pessoas na delegacia. A xerife, ela sai. Ela sai pra fazer qualquer coisa que não importa o que ela saiu. E daí resta só a jovem e o Maynard. E o Maynard, o Doug Bradley, ele tá cansado de esperar. Os canibais estão demorando. E ele... Também enterrando o cara lá. Entendeu? Perdendo tempo. Uma perda de tempo. E ele tem anos de experiência como Pinhead, convencendo as pessoas a fazer merda. Então ele chega pra essa jovem e fala assim, ô minha amiga, você pode sair daqui viva, sabia? Você só precisa me soltar e nada vai acontecer com você. E ele fala o seguinte argumento, você é inteligente, você fez faculdade. É genial isso. Mas aquele é um homem da montanha. E daí a mulher liberta o Doug Bradley, ele fura os 2 olhos dela, a gente tem que enxergar uma maquiagem tenebrosa de olhos furados. E, cara, ele tá livre. I warned you, bitch! Até que a policial chega e imobiliza ele. Dá um tiro nele. Mas apenas um. Pra não matar, né? Exatamente. Esse é o tal do mula. E daí ela chega pra menina, enfaixa os olhos dela e fala assim, pera aí que eu vou procurar ajuda. Pela 5ª vez ela vai procurar ajuda. Sai do carro e vê o carro do namorado dela parado lá. E fala, olha, ele tá aqui, viu? Trazendo sanduíche, tá com fome. Sai correndo pra ver ele, abre a porta. Só que, cara, eu não sei o que aconteceu, mas o Jigsaw tava nesse filme. Botou uma armadilha ali, que quando ela abriu a porta, cortou o namorado dela no meio. E aí ela começa a juntar todas as linguiças que caem da barriga dele, assim, que ele tinha comido churrasco aquele dia, entendeu? Entendi. E quando ela volta pra delegacia, aparece canibal, aparece Maynard, e eles prendem ela, fazem ela participar mais uma vez de uma armadilha, jogos mortais, que ela não pode descer. Ah, ela fica na ponta do pé. Aí se ela descer, ela toma um tiro, ou então ela fica lá pra ser queimada. Cara, eu não sei qual foi o momento que a gente não viu a faculdade de engenharia que esse personagem fez. Porque eles conseguem pensar em tudo, cara. Não, tu consegue imaginar que eles pensaram no mecanismo que abre a porta e corta o cara no meio? Tem que ser inteligente. Não, e eles são muito ágeis. Eles têm habilidades manuais incríveis, porque eles fizeram tudo isso em questão de 1 hora. Pensa que agora eles armaram essa parada, botaram a mulher na ponta do pé. Putz, é trabalhoso pra caramba isso. E a menina cega foge. Ela consegue fugir dos caras. A gente fala, ô, puta, vai ter que recuperar. Ela pode virar a próxima livro de Eli. Quê? E daí ela continua caminhando assim pela estradinha. A gente vê um carro vindo e ela... Ah, aleluia, eles salvaram! Calma, antes disso, a delegada, a xerife, ela morre, né? Sim, tá. Ela toma um tiro, entendeu? E daí a menina sai caminhando, que eu falei, ela vê o carro vindo, ela fica feliz. E de que é esse carro? Dos canibais. Eles pegam a mina que perdeu os 2 olhos e agora eles vão torturar ela de alguma maneira muito inventiva.
Pânico na Floresta 5 é um filme ofensivo. Ele ofende tua inteligência, ele ofende o que você acha que é o certo e errado, porque que nada faz sentido. Os humanos do filme não são humanos, são mulas. As situações são bostas. E meu Deus do céu, por que continuam fazendo isso? Eu não estou suportando mais. Cara, não dá pra entender. Esse filme aqui tá tudo errado. A galera na cidade, eles não conseguem contato pra pedir ajuda. Eles ficam saindo e morrendo. E daí tem esse cenário de merda. Ah, é um lixo esse filme aqui. É um lixo, cara. Lixo! Esse filme é muito ruim. Cara, não tem nada de bom, nada, não tem nada. Sabe o que é um filme que não tem nada de bom? Ou nem a cara do canibal não tá boa nesse filme, tá ruim. porque a maquiagem tá bosta. Porque a maquiagem é uma merda. Não tem nada que se Eu salva. tô tentando pensar em alguma coisa que salva. Não tem nada, não tem nada. O Maynard, que lá no primeiro filme aparece em 2 cenas. E ele é legal, porque a cara dele é legal. Tem o Doug Bradley aqui, que é uma merda. E cara, esse filme aqui, tu sabia que eles iam ganhar os canibais. Por quê? Porque ele é um prequel. A gente sabe que eles estão vivos lá no primeiro filme. Então, tipo, a gente só tá acompanhando uma coisa que a gente já sabe o desfecho. Mas cara, tipo assim, se algum dos jovens conseguisse fazer alguma coisa e talvez sair dali... O quê? Arrancar os dentes do Doug Bradley pra ele virar o cara sem dente do outro filme? Caraca, mas temos uma coisa muito boa aqui, hein? Ah, mas aqui não fui eu que fiz o filme. Foi uns merda que fizeram. Cara, se fosse tu seria bem melhor. Mas sabe o que é o pior de tudo, Léo? Porque eu vi esse quinto filme e eu falei, cara, esse talvez seja um dos piores filmes que eu já vi numa saga do Pee-wee. Mas é porque eu não tinha visto o sexto ainda. E daí eu começo a entender que tem saga que não sabe qual que é o fundo do poço. Eles chegam no fundo do poço e eles cavam mais. E daí eles veem que tem merda no fundo, eles cavam na merda. E daí eles descobrem que tem chorume, eles mergulham no chorume. Mas aqui eles tentaram melhorar. Porque eles pegaram o diretor e o roteirista, o Declan O'Brien, e tiraram ele da parada. Falaram assim, não, esse cara aqui já cagou e limpou a bunda na cara de todo mundo, então vamos botar ele de lado, entendeu? E aí eles chamaram outro cara tão merda quanto. Lançado em 2014 com o roteiro do Frank Woodward e com a direção do Valerie Milev. E cara, por que ele não falou assim, me leve daqui, eu não quero fazer esse filme? Deus. Quando eu achei que não tinha como piorar, a gente piora as coisas. Pânico na Floresta 6 começa, olha só, com uma cena de assassinato. E mano, uma característica que a gente não falou muito nesses vídeos aqui, é que assim, mano, todo filme tem sexo. E transar mesmo, hein? E é uma quantidade de sexo que incomoda, porque é toda hora sexo, 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 sexo. E aqui começa com sexo também. E depois de sexo tem morte. Qual é o único que não tem sexo o tempo inteiro? Primeiro filme. Que é o único que é decente. Cara, no primeiro filme, eles vão transar e o filme não mostra a transa. É genial isso. Aqui não. O filme já começa com 2 minutos de filme, já tem uma cena de sexo no meio da floresta, num lugar assim, tipo, nossa, ralando todas as costas do cara. Não, ainda boa, velho. Transar na água. Essa galera nunca transou na vida, porque transar na água não tá certo, né? Você já transou alguma vez na água? Mas vamos à trama do filme que, cara, essa trama aqui tá boa demais. Porque tem um boca aberta chamado Danny que descobre que tem uma puta de uma herança de uma família perdida no meio do nada. Ele vai lá, leva a namorada Tony e não leva só ela, mas leva todos os amigos que ele conhecia. É porque é assim mesmo que funciona, né? Um belo dia você descobre que, sei lá, seu pai que você imaginou que tivesse morto há 1000 anos, ele tá em algum lugar. Aí o que você faz? Chama toda a gurizada. Leva os guri, é os guri! No local eles são recebidos pelos gêmeos Sally e Jackson. E também tem todos os canibais que a gente já tá conhecendo. Já conhece todo mundo, né, mano? Esse filme aqui, ele é basicamente um pornô soft com mortes. Porque ele é assim, o filme inteiro é só sexo e morte. Então, no que os jovens chegam no local, a gente já vê uma velhinha que estava hospedada sendo assassinada pelo Jackson. E depois tem um policial, whatever, xerife da cidade, que também leva uma flechada e morre. E logo depois começa a morte dos jovens, claro. Porém, aqui tem um detalhe que diferencia esse filme dos demais, que quem tá matando eles nem sempre são os canibais. A Sally e o Jackson, eles estão mais envolvidos nas mortes do que os próprios canibais. E tem um lance só, tá? Que eles não querem matar o Danny. Assim, tem um mistério, entendeu? Mas por que será que eles não querem matar o Danny? E essa meiuca aqui do filme que tem esse mistério de por que tem que manter o Danny... Cara, eles... Estamos esperando a hora certa. Eles acham que isso aqui vai segurar alguém, mas, mano, é que o filme é tão merda que a gente não tá nem aí pra esse cara. E daí a gente descobre que esse Danny faz parte da família dos canibais. E ele é um cara que tem que continuar fazendo sexo com a própria família, porque, olha só, essa família aqui, eles só reproduzem entre si. E é assim que eles mantêm o gene puro. E eles falam assim, tá, às vezes lançam uns caras meio bugados, com a cara meio torta, mas é do jogo, entendeu? Faz parte, entendeu? Eram 3 famílias que chegaram na montanha. E elas que construíram essa merda que tem ali. Tá, e daí eu me pergunto assim, lá no primeiro filme não falou que tinha a ver com o veneno da água? Sim.
E daí aqui é outra coisa. Pois é. Cara... Senhor, desiste, senhor! E daí depois segue pra ele aprendendo a como ser dessa família. Os caras ensinam o Danny a matar com arco e flecha, e depois ensinam ele os preceitos da família. E tem uma cena também que ele começa a usar drogas. Ele fica muito loucaço, assim, uou. É maconha, doido. Chega um momento em que, assim, o Danny se sente inserido. Ele começa com um papo, assim, de esta é minha casa, amigos jovens, voltem para suas casas, eu vou ficar aqui. E aí, tipo assim, a gente fica, ô, seu arrombado, mas tu tá aí há 2 dias, que papo é esse de essa é a minha família, essa é a minha vida? Tu trouxe teus amigos junto, mano. É, entendeu? E aí ele começa nesse papinho todo e os caras entendem que agora ele é de confiança. E aí eles decidem revelar pra ele a verdade. E eles levam ele pra um ritual, drogam ele, e lá ele descobre toda a verdade da parada e ele faz sexo com a Sally na frente de uma galera, uma arquibancada, assim, entendeu? E é muito engraçado essa personagem da Sally, porque, cara, essa é a definição de fogo no rabo. É. Que ela tá o filme inteiro querendo transar. É. Tem uns jovens transando lá, ela fica assim... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ela fica se esfregando. Tem uma morte que ela asfixia um cara com um travesseiro no rosto dele. E aí ela fica em cima do travesseiro e ela começa a se masturbar assim. Ai, meu Deus, ele tá morrendo. Cara, isso aqui é meio ofensivo, sabe? É muito ruim. E os canibais estão fazendo o quê? Os canibais são coadjuvantes nesse filme. Eles só aparecem como membros dessa seita e eles estão encapuzados e tal. Eles se tornaram conscientes de uma maneira que não tem muita explicação, né? E daí tipo, daí o Jackson fica falando pra eles, mano, não mata agora, espera um pouquinho, eles aceitam. Ficam de boa com isso. E, cara, puta, esse filme é muito ruim, mano. Esse filme é um lixo, cara. E aí depois que o Danny passa por todo esse ritual, transa com a mina e volta lá pro local onde ele estava, e os amigos dele ainda estão, os amigos que restaram no caso, ali se inicia a perseguição final, entendeu? Porque o Danny agora, ele decidiu que ele faz, de fato, parte da família. Ele manda todo mundo embora, ninguém vai embora, chega a Sally, o Jackson e os canibais e começa a perseguição final. E essa perseguição final é regada de muito tiro, muita gente levando corte, fogo na cara. Mais uma vez tem um cara cortando os pedaços de gente e claramente ele não vai assar também. Mano, não é que ele não vai assar. Ele tá com uma frigideira fritando. Tá errado! Meu Deus do céu, eu fico bravo. Carvão, churrasqueira, grelha ou espeto. E daí os jovens vê ele cozinhando a carne lá, fritando a carne, e eles falam assim, meu, vai ferrar pra nós. Eles olham o cara fritando e eles dizem, olha o que ele tá fazendo com o nosso amigo, isso é um absurdo, se estivesse assando, tudo bem. E daí eles saem correndo, 3 jovens saem correndo que nem louco, a namorada do cara e mais os 2 amigos. Só que daí logo um dos amigos morre. E cara, esse amigo que morre, tem a cena que eu gosto de chamar de a pior cena de morte que o cinema produziu. Porque eles botam o gordinho em cima de uma cama lá, de uma maca, e daí eles não sabem como matar. E daí o 3 dedos, ele fala assim, tem uma ideia maravilhosa. Que tal enfiar água na boca dele? Tenta enfiar, não entra. Ele fala, não entra na boca, bota no c... Exatamente. E aí eles enfiam uma mangueira no rabo dele, a barriga começa a inchar, entendeu? O estômago dele explode e ele morre. E essa cena é a cena de maquiagem que eu falava que é o pior lixo que eu já vi. Porque a barriga dele é amarela e a pele do cara não é amarela. E aí tu olha, dá pra ver a emenda, o que é bizarro. Meu Deus. Mano, quem é que teve essa ideia de enfiar uma mangueira no c... de outra pessoa? É uma mangueira dessa bitola. Que chuca é essa? Aí a namorada dele, o Danny fala assim, meu, vai embora que senão os caras vão te matar. Aí quando ela corre pra ir embora, o Jackson tenta atacar ela e ela mata o Jackson. E aí o Danny fica putaço assim, meu Deus, mas tu matou meu irmão, meu brother aqui, agora eu vou ter que te matar. Mas ele também ficou puto porque ela tacou fogo na cara da outra mina lá, água quente. Ela também se zoou a cara da mina lá, entendeu? E aí vem os canibais lá, o 3 dedos, e acaba matando a Tony Hawk aqui. E aí acabou esse encerramento aí, show de bola desse filme de merda. Não tem não. Porque dá uma avançadinha na história e daí morre o Jackson, a Sally tá com aquela queimada, mas agora o Danny é o novo proprietário dessa casa, ele cuida, ele faz uma grande inauguração com um balão colorido, com música da hora. Cara, chamou o Jota Quest pra tocar. Ah, que da hora, meu, eu queria muito estar lá. Maravilha. E daí no final, no meio dessa festa, ele chega pros canibais e fala assim, ó, vamos lá, tem que cara te mostrar um negócio. Os canibais botam o capuzinho, descem junto lá, tudo felizinho, e daí o filme termina com ele comendo a mina lá pra fazer um herdeiro. Ah, é verdade, cara. Tipo assim, o filme mostra que ele vai dar continuidade ao lance da família de matar gente lá. Mas a última cena do filme é ele transando com a Sally. Que filme lixo, velho.
Cara, isso aqui é... Cara, esse filme é castigo! Castigo! Eu cheguei no limite. Depois de ver esse filme sexto aqui, eu penso que o que eu fiz com Premonição e o que eu fiz com Atividade Paranormal foi maldade. É. Não, cara, esse sexto filme ele é muito ruim, sério, galera. Ele é inassistível, assim, ele é podre, é um lixo e ele ofende porque ele trata a gente como burro e ele fica jogando sexo o tempo inteiro na nossa cara. Pá, é muito escroto esse filme. Muito escroto. A maquiagem dele, os efeitos práticos são de um nível de ruindade que é agressivo. Daí você pensa, por que isso? Mano, o primeiro filme, 2003 que foi lançado, custou 12 milhões. Esse aqui, 2014, custou 1.4 ou 1.2. Ele custou 10 vezes menos. Mas, cara, eles usam muito mal esse dinheiro. Eles gastam tudo em camisinha, velho. Por que eles não fizeram um negócio melhor, entendeu? Pânico na Floresta 6 encerra essa saga de uma maneira tenebrosa. E, assim, e daí a gente, sinceramente, é o tipo de saga que deveria ficar morta. Acho que é essa merda aí, pô. Mas, infelizmente, um sétimo filme já está em produção. Não, volta aqui. Não dá pra acabar. Temos que acabar a saga. O sétimo filme está em produção, mas tem uma boa notícia. Sabe quem é que volta? O Alan McElroy, que é o criador da parada, entendeu? Ele vai voltar como roteirista para esse sétimo filme. Que eles dizem que não vai ser necessariamente um reboot. Eu acho que vai ser aquele tipo de história que se passa no mesmo universo, mas que ela não anula tudo que já aconteceu, entendeu? Eu não quero ver o Três Dedos fazendo... De novo, eu não quero ver isso. Eu tenho uma boa notícia pra ti, então. Não vai ter o Três Dedos. Amém! Amém! Na verdade, eu não posso confirmar que não vai ter o Três Dedos, tá? Foi só pra ver a tua felicidade, assim. Porque a sinopse do filme, que é o que se tem até agora, ela não diz muito, entendeu? É um grupo de jovens, vai pras montanhas de West Virginia e acaba caindo numa comunidade que não gosta nem um pouco de estranhos. Esse é o filme, então pode ser que apareça o Três Dedos, mas a torcida é pra que ele não apareça, cara. Sério, a Pânico na Floresta foi uma saga muito pedida por vocês e que a gente fez aqui. Eu sempre terminamos falando que a saga é muito ruim, mas tem importância pro cinema, não sei o que lá. Essa aqui não tem. Não, essa saga aqui era exatamente isso que eu ia falar, cara. Essa saga me chama a atenção, eu não entendo como vocês são fãs dela, de verdade. Porque assim, o primeiro filme, ele é legal, ele é um filme slasher ok. Mas o resto é tudo um lixo, ela não tem nada que chame a atenção, que seja memorável e ela acaba tão mal, velho. Eu não entendo a paixão das pessoas por Pânico na Floresta. Tu consegue compreender? Olha, velho, se você gosta de Pânico na Floresta, a saga, eu entendo você gostar do primeiro, segundo, até ter um apreço pelos outros, assim, 4 e tal. Mas se você dizer que pra mim aqui no comentário que você gosta do 6, eu vou ter que dizer que você não gosta de viver. Você tá errado. Errou feio, errou rude. E qual é o teu ranking? Meu ranking dos piores e melhores? Olha, mano, eu só gosto mesmo do primeiro. O resto é tudo lixo pra mim, mas eu vou colocar assim, ó. O primeiro é o melhor, depois vem o segundo, depois vem o quarto, que dá pra ter um certo... Não dá pra ter... foda-se. Depois vem o terceiro, depois vem o quinto e depois vem o sexto. Só que o quinto e o sexto estão tão lá embaixo, e o sexto tá tão no inferno que eu não sei nem por que eu tô botando aqui. Entendi, ele não merecia estar na lista, né? Eu também, o 1, ele é divertido, tá? É um filme legal, assim, de assistir e tal. Depois eu acho todos uma merda. Tanto que pra mim o segundo lugar fica com o quarto filme. Que eu acho ele muito ruim, mas eu acho ele mais tragável do que o segundo filme, que ele é um filme melhor, entendeu? O segundo, mas eu acho ele muito chato. Então é 1, 4, 2, depois vem o 3, 5, 6. E os 5 e o 6 são muito ruins, cara. Os 5 e o 6 são um cocô na minha cara e gente limpando o rabo no meu nariz. Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa saga, você só gostou da saga mesmo, não dos filmes, né? Então dá um like, se inscreve aqui também se você não é inscrito, comenta aqui embaixo e continua pedindo sagas, só que sagas melhores. Comenta aqui sugestões de novas sagas pra gente fazer, tá? Esse aqui vai ser um vídeo de coleta de sugestões. Então bota aqui embaixo, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, que é onde a gente faz as votações para sagas. Então segue o canal Piuí, me segue o Miguel, vai seguir no Twitter, vai seguir as lives de gameplay dele e ouve o PiuíCast. Eu tô desanimado agora no final. Eu queria só declarar Pânico na Floresta como a pior saga que a gente já fez aqui no Piuí. Não por causa que os vídeos são ruins, mas é a pior saga de filmes. Cara, Pânico na Floresta é Atividade Paranormal e Machucaram. Sabe o que não machuca? O quê? O que o Léo acabou de falar pra seguir. Podcast, redes sociais. A gente chegou sem forças. Tu percebeu que a gente tá sem forças?